Então, voltamos. O que é efetivamente cobrado aqui, nessa parte dos vícios do negócio jurídico que são anuláveis? Vamos falar de cada um? Olha lá. Quando a gente fala aqui, olha eu botando o bloco errado e nós estamos iniciando o bloco número 2. Olha aqui, ó. Quando a gente fala aqui de anulabilidade do negócio jurídico, a gente tem o seguinte: questões relacionadas a erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Tudo bem? Agora vamos lá. Vamos comentar primeiro o tal do erro. Deixa eu pegar uma outra cor aqui, mais escurinha, peraí. Vamos comentar aqui primeiro sobre o tal do erro. O erro, pessoal, tem previsão no Código Civil, e eu vou voltar aqui no artigo 138. Peraí, 144. Tá? 138 a 144. O que é o erro? O erro consiste em uma falsa percepção da realidade quando você se engana sozinho, sem que ninguém interfira no seu estado de erro. Uma questão que caiu no exame de ordem, que eu odeio essa questão, foi a do faqueiro. A pessoa chegou no bazar e falou, pegou lá, né, faqueiro. Nossa, que faqueiro lindo! Ela pensou sozinha, ela com ela mesma. Que faqueiro lindo! É de prata, vou bem muito levar. E aí ela paga bem muito caro por um faqueiro que ela pensou que era de quê? De prata. E nunca foi na fila do pão. Só que ela entrou num estado de engano sozinha. Ela, doida. Doida. Tá? Então, o erro é isso. O dolo já é diferente. O dolo é quando alguém, por um artifício malicioso, aí você lembra daquela risada de bruxo. Eu vou bem muito enganar o Joãozinho da goiaba. A pessoa engana o outro. É diferente se eu chego para você e falo: "Ou, compra o faqueiro, é de prata". Isso é o dolo. Entendeu? Então, o erro, e a banca gosta de querer confundir um pouquinho você entre um e outro, te dando um caso emblemático e para você marcar o que foi que caiu, né? O que é que aconteceu naquele caso. Ah, sobre vícios do negócio jurídico, marque a alternativa correta. Trata-se de erro, trata-se de dolo, trata-se de coação. É isso. Então, o dolo, ele é exatamente esse artifício malicioso. Risada de bruxa. Artigos 145 a 150. Tá? Lembrando que o dolo ele pode ser praticado por um terceiro. Lembra disso? Imagina que a professora Patrícia está vendendo o faqueiro dela. E aí eu chego e falo, Raquel, corre aqui. Compra o faqueiro da Patrícia, é de prata. Eu tô enganando a Raquel. Eu sou um terceiro que está enganando alguém para celebrar um negócio jurídico com outra pessoa. O negócio jurídico aqui, mediante dolo de terceiro, invalida o negócio jurídico? Invalida. Se quem se deu bem, no caso a Patrícia, sabia ou devesse saber da minha minha malícia, meu dolo, entendeu? Então, o dolo de terceiro pode ser que invalide também o negócio jurídico. Se a pessoa que se deu bem com a mentira que eu contei, sabia ou devesse saber da minha conduta. Ué, professora, como que a Patrícia, por exemplo, saberia se ela chegasse para mim e falasse assim, ou vai lá, engana a Raquel lá, ó. Como que a Patrícia deveria saber se ela chega para mim e fala, Roberta, convence a Raquel a comprar o faqueiro? Tipo, como é isso? Gente, a minha boca tá suja. Meu Deus, eu tô com isso aqui desde que horas e vocês não me falam nada? Oh, que horror. Absurdo. Então é isso. Vamos lá. Olha lá. Aí a gente tem aqui
a coação. O que é a coação? A coação vai acontecer, e aí eu já vou botar aqui artigo 151 a 155. A coação é uma ameaça, tá? A coação é uma ameaça. Roberta, o que é essa ameaça? Essa ameaça tem que ser sempre uma ameaça moral. Tem que ser sempre uma coação moral. Ou você transfere o apartamento para mim ou eu mato seus filhos. Aí você vai lá no cartório, transfere o apartamento para mim porque você foi ameaçado. Entendeu? É óbvio que o que pode ser uma ameaça para você pode não ser para mim. E o contrário também é verdadeiro. Então, o que a gente vai ter aqui? A ameaça é exatamente analisada no caso concreto, levando em consideração quem é a pessoa que está sendo ameaçado, as circunstâncias, o sexo, a idade. Eu estou lendo bem aqui o artigo 152. A condição, a saúde, o temperamento da pessoa, todas as circunstâncias que possam influir na gravidade da coação. Isso é o artigo 152 do Código Civil. Então, se cair na sua prova que uma pessoa foi ameaçada pela outra, de fato, a gente vai observar que depende do contexto. Depende, né, da análise ali da situação, Brasil. Gente, de novo, eu tô machucada. Eu acho que eu fiz foi me machucar, sabia? Ok? Um beijo para Adriana. Olha lá o que nós temos aqui. Aqui, então, a coação é analisada desse jeito. Agora, deixa eu te contar uma história. Toda vez que você observa, vou até pegar uma outra cor aqui, dolo, coação e erro, para invalidar o negócio jurídico, esses atos precisam ser determinantes. Ah, Roberta, que inferno, complicou minha vida. Sabe o que é isso? Esses atos precisam ser determinantes. Lembra do erro? Oh, vou comprar o faqueiro, que lindo. Eu aqui doida, pensando só eu mesma comigo mesma. Eu mesma, Irene. Que lindo. Vou comprar. É de prata. Tá vendo aqui eu, pensando eu sozinha? No dolo. Compra o faqueiro, é de prata. Uahaha. E a coação? Ou você compra o faqueiro ou eu mato seus filhos. O que significa dizer que o erro, o dolo e a coação precisam ser determinantes? Significa dizer que você só celebrou o negócio porque você estava em erro, em dolo ou em coação. Se eu pergunto para você, se você soubesse que o faqueiro não é de prata, você compraria? Não, não compraria. A causa determinante. Então, quando você fala aqui exatamente de erro, dolo e coação, o erro, o dolo e a coação precisam ser determinantes. Se você pergunta, se você soubesse que não é de prata, você compraria? Se você falar para mim assim, compraria. Não pagaria esse preço, por exemplo, mas compraria. Aí não foi uma causa determinante, não anula. Então, é um erro acidental, um dolo acidental, uma coação acidental, não invalida o negócio jurídico. Lembrando que a coação ela tem que ser real, oficial, efetiva, moral, tipo real temor mesmo. Mero temor reverencial não anula nada. Ah, eu fiz porque eu tenho medo do fulano, não anula nada. Nadinha de nada. Ah, o exercício normal de um direito, a ameaça de um exercício normal de um direito. Vou te processar, hein, Brasil? Se tu não me pagar, vou te processar. É óbvio que você não vai mandar um carro de som na porta da casa da pessoa. Alô, Josivaldo! És um devedor contumaz. Estou aqui cobrando a dívida. Você não vai fazer isso, né? Você não vai fazer isso. Professora, e o estado de perigo?
e a lesão. Ah, mas a FGV ama. E eu vou até botar bem aqui o artigo 156 e 157. Vou fazer até aqui um desenho para ilustrar os dois. E quem já é meu aluno há muito tempo sabe que desenho é esse que eu vou fazer. No estado de perigo e na lesão, alguém está pagando muito, muito caro por isso, né? Então, eu vou botar aqui, ó, estado de perigo e lesão. Tanto no estado de perigo quanto na lesão, alguém está pagando muito, muito caro. Alguém está pagando muito, muito caro por alguma coisa. Professora, no estado de perigo e na lesão, a pessoa está pagando muito, muito caro por o quê? No estado de perigo, a pessoa está pagando muito, muito caro com fundamento no salvamento da vida. Ou da própria vida, ou da vida de alguém da família. E o caso clássico. Ai, Maria estava com o filho foi atropelado, Maria saiu correndo desesperada, levou o filho para a clínica, o médico falou que salvava a vida do menino, mas ia cobrar 5 vezes mais caro que os honorários médicos razoáveis porque ele estava de férias. Porra, man, isso é motivo? Isso não é motivo. Isso não é motivo. Ok? Belezura? Então tá. Lesão. A pessoa paga muito, muito caro por qualquer... Ah, vou escrever com letra cursiva mesmo. Por qualquer necessidade ou inexperiência, tá? A pessoa paga muito, muito caro por qualquer necessidade ou inexperiência que não seja o salvamento da vida. Veja, vai marcar estado de perigo só se a pessoa estiver pagando um valor muito alto para salvar a própria vida, a vida de alguém da família ou de alguém muito próximo. Se for uma pessoa pagando muito caro por qualquer necessidade ou por qualquer inexperiência, aí, meu caro amigo, nós vamos ter um caso de lesão. Agora pensa comigo. Se alguém está pagando muito, muito caro por uma coisa, alguém está pagando muito, muito, muito caro por uma coisa, e essa pessoa que recebeu, seja no estado de perigo, seja na lesão, essa pessoa que recebeu o valor, ela fala assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou te devolver aqui o que eu cobrei a mais, eu vou te devolver o excesso, e aí fica tudo bem. O que você acha? Tamo junto? Tamo junto. Se a pessoa que tirou o proveito oferece suplemento suficiente, tipo, devolve o valor, você acha que a gente vai anular alguma coisa? Ah, o médico cobrou muito caro para salvar a vida, mas assim, ele prestou o serviço. Se ele se compromete a devolver o valor que foi em excesso e cobrar o razoável, a gente permanece com o negócio? Claro! Claro, Brasil, a gente permanece com o negócio. Vai mexer com isso para quê? Então é possível conservar o negócio jurídico tanto no estado de perigo quanto na lesão. Não é? É. É possível. Ok? De boa na lagoa? Agora, deixa eu te contar uma outra história. Um segredo. Fraude contra credores. A fraude contra credores vai do artigo 158 a 165. Vou botar aqui, ó, 158 a 165. E é um vício social. O que consiste a fraude contra credores? Vamos lá. Quando você celebra uma obrigação, quando você tem um dever de pagar alguém, você é um devedor. Se você não paga, o que vai acontecer? Mais dia, menos dia. O que vai acontecer? Se você não paga, mais dia, menos dia você vai ser cobrado, vai ser executado. E aí, o juiz vai mandar penhorar os seus bens. Confere? Confere. O juiz vai mandar penhorar os seus bens. Ora, prof, se o juiz manda penhorar os bens, eu posso não ter bem. Ó, o devedor
pensando, eu posso não ter bens. E se eu transferir os meus bens para uma outra pessoa, com o objetivo de não pagar o meu credor? Isso aí pode ser caracterizado o quê? Uma fraude contra credores. Uma fraude contra credores. Ai, professora. Então, a fraude contra credores significa o devedor que transfere o patrimônio para um terceiro com o objetivo de não pagar aquele credor. Aí, o que o credor vai fazer? Vai ajuizar uma ação para anular essa transferência. E a gente chama essa ação anulatória carinhosamente de ação pauliana, porque ela foi criada por um carinha lá no direito romano chamado Paulo. Tá bom? Então, cuidado. Não confunda esses institutos, tá bom? Prof, mas vamos lá. Eu quero dar o print nessa tela, então dá o print nessa tela e vamos seguir o bonde que eu quero te colocar uma informação importante aqui. Categoria, hein? Essa de agora é categoria. Se é anulável, cabe uma ação anulatória. Tá? Se é nulo, cabe uma ação declaratória de nulidade. Tudo bem? O que você tem que saber é que... Botei a seta errada. Essa ação declaratória de nulidade é imprescritível. Tá? Ela é imprescritível. Professora, por que ela é imprescritível? Porque o que é nulo nunca se torna válido. Então, 50 anos depois, eu posso pedir a nulidade? Pode. Pode. É nulo, é nulo. O que é nulo nunca se convalida, inclusive o juiz pode conhecer de ofício de uma nulidade dentro de um processo que se esteja discutindo um contrato. Se ele visualiza, tô aqui com uma ação de cobrança de um contrato e ele verifica que esse contrato é nulo, o que ele faz? Reconhece a nulidade, Brasil. Reconhece a nulidade, não tem churumela, não vem me encher as potoca. Entendeu? Agora, o anulável não. O anulável tem prazo, tá? O anulável tem prazo. E esse prazo é de 4 anos de decadência. 4 anos de decadência. Esse prazo é de 4 anos de decadência. Para os casos do artigo 171. Quais são os casos do 171? Olha lá, erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores, lesão e quando por incapacidade relativa. Então, para esses casos, a gente tem aqui o prazo de 4 anos de decadência. Agora, quando a lei trouxer um caso de anulabilidade e não fixar o prazo, você vai aplicar o prazo de 2 anos. Porque a gente viu que os casos de anulabilidade não são somente esses. A gente tem outros casos, de anulabilidade previsto em lei. E quando a lei trouxer um outro caso de anulabilidade previsto em lei e não prescrever o prazo, aí, meus amigos, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um caso, claro, de 2 anos. Professora, me dá o exemplo? Dou. O exemplo que eu vou pegar é esse artigo aqui, ó. Muito bom de prova, viu? Peraí. Olha o artigo 496.
é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Então, o pai pode vender o carro para o filho? Pode. Mas para o pai vender o carro para o filho, ele precisa do quê? Do consentimento dos outros filhos e do cônjuge dele. Agora, o cônjuge não precisa dar o consentimento se o regime for o da separação obrigatória de bens. Tá? Se for da separação obrigatória de bens, não precisa. O resto, precisa. Por falar nisso, eu vou te fazer aqui 3 perguntas. O pai pode vender o carro para o filho? Acabou de ver. Pode. O pai pode doar o carro para o filho? Pode. O pai pode trocar o próprio carro com o carro do filho? Pode também, né? Vamos fazer um esquema sobre o que é preciso para você não esquecer? Vamos lá. Quiser dar o print nessa tela? Vamos fazer aqui, ó. O pai... Aí eu tô falando o pai ou a mãe, tá? Pode... Vou botar aqui o filho. O pai pode vender para o filho? Pode. Aí a venda... Vou até botar mais alto aqui para a gente colocar uns negocinhos aqui. O pai pode vender para o filho? Vender para o filho? Pode. Artigo 496. Só que para isso, ele vai ter que ter o quê? Aqui, pessoal. O consentimento dos outros filhos e do cônjuge do pai, salvo se for casado no regime da separação obrigatória, tá? Professora, o pai pode doar para o filho? Pode. Aí a gente vai ter a incidência do artigo 544. O pai pode doar para o filho. Para doar, precisa do consentimento? Não. Nani, não. Uai, Roberta, parece estranho, né? Para vender tem que ter consentimento. Para doar não precisa de consentimento? Não, para doar é sem o consentimento. Sabe por quê? Porque se rolar essa doação, automaticamente a gente vai considerar isso aqui o quê? Adiantamento de legítima. Adiantamento de herança. E aí esse filho vai ter que fazer o quê? Lá no processo de inventário, lá na frente, quando o pai falecer, fazer a colação dos bens. O que é colacionar os bens? Significa dizer que, na verdade, não vai precisar de consentimento, mas quando o pai falecer, ele vai ter que informar no processo que recebeu determinados bens em vida. Isso é o fenômeno da colação, tá bom? O fenômeno da colação. Tudo bem? Maravilhoso. Roberta, e o pai pode trocar um bem com o filho? O que você me diz? O pai pode trocar um bem com o filho? Fazer uma permuta? Pode também. Só que a permuta é uma troca. Quando a gente fala de permuta, a gente tem aqui o artigo 533. A permuta, você aplica as mesmas regras de compra e venda. Só que na permuta, nós vamos ter que ter o consentimento dos demais filhos ou do cônjuge somente se os valores forem desiguais.
diferentes. Se o carro que meu pai está trocando comigo vale 50 mil e o meu vale 50 mil, a gente troca sem anuência. Mas se forem valores desiguais, para evitar uma fraude, a gente tem que ter o consentimento. E aí eu te dou a dica aqui, sensacional. Roberta, que dica é sensacional aqui, pelo amor de Cristo. Vamos lá. Na venda, se não rolar o consentimento... Oh, meu Deus. Na venda, se não rolar o consentimento, é anulável. E aí você vai aplicar a anulabilidade em quanto tempo? 2 anos. Prazo de decadência. Gente, quando fala de anular, o prazo é sempre de decadência, viu? Anular é sempre de decadência. Anular é sempre de decadência. E aqui, se for valor desigual na troca, anulável também é sempre de decadência. Vou aplicar também aqui de 2 anos. Então, se o pai faz a doação para o filho sem o consentimento dos demais filhos e do cônjuge, não tem problema. Mas automaticamente, vou botar aqui, ó, automaticamente é adiantamento de legítima. Automático, né, Roberta? Automaticamente vai ser adiantamento de legítima, ele vai ter que colacionar. Lá aonde? No inventário. Ele vai ter que colacionar lá nos autos do processo de inventário. Ficou claro isso? Show de bola, Brasil? Eu não quero ver ninguém errando isso aqui. Eu não quero ver você errando isso aqui. Então vamos recapitular. O pai pode vender o bem para o filho? Sim, desde que haja o consentimento dos outros filhos e do cônjuge do pai, salvo se casado no regime da separação obrigatória de bens. Pois muito que bem. Se vendeu sem o consentimento, o ato é anulável. Qual que é o prazo? 2 anos. Quando eu falo de algo anulável, o prazo é sempre decadencial. Anula é decadência. Anula é decadência. Anula é decadência. Show de bola. Agora, eu posso fazer a doação sem o consentimento? Posso, de boa. A doação sem o consentimento é válida? É válida. Mas obriga aquele filho que recebeu aquele bem em vida, no processo de inventário do pai, ele tem que colacionar o que recebeu, porque a gente vai fazer o abatimento, tá? Roberta, na doação independe da idade do pai? Independe da idade do pai. Não tem nada a ver. Idade não é motivo de impedir ninguém de fazer nada, ok? Ninguém de fazer nada. Professora, na troca ou na permuta, precisa de consentimento só se os valores forem desiguais, porque eu aplico a mesma regra de compra e venda. Se o valor for desigual, aplico a mesma regra de compra e venda. Aplico a mesma regra de compra e venda, tá? Se o valor for desigual, aplico a mesma regra de compra e venda. Aí, deixa eu te falar, se o valor for desigual e eu aplico a mesma regra de compra e venda, a gente vai ter aqui o quê? A anulabilidade se o valor for desigual e não houver o consentimento. E não houver o consentimento, ok? Tudo bem? Prof, eu quero é print dessa tela. Eu quero é print, que eu não sou besta. Então, deu print. E para este bloco é isso, pessoal. E a gente volta no próximo bloco com mais super revisão AB de Direito Civil, um caso de amor com você. Beijo.